rua, vozes que se misturam, cada passo traz história, nos muros sussurram. Ecos da rua, sonhos que se costuram, nas noites frias do gueto, vidas que se curam. Aí, chegando na grande onda, porque isso aqui não é ondinha não, isso é grande onda, sabe, da internet, o pop rua. Estamos surfando nela e nós vamos trazer aqui no Ecos da Rua, eu, Roseli Kramer, conselheira do Comitê Pop Rua, com trajetória de vida, já passei em movimento, sou uma liderança, sou o que? A voz da rua. E estamos aqui hoje, hein, recebendo duas pessoas maravilhosas. E nessa grande onda, com a Rádio da Rua, estamos presentes sempre, junto com o maior grupo. Então eu aproveito aqui hoje, que é um dia muito importante, né, para a rua. É gratidão mesmo por todos que estão aqui, né, que vieram fazer essa visita e poder explicar o que é a rua, né, o que é política, o que está sendo feito, na verdade, para poder ter portas de saída para a gente, entendeu? Então eu acho que é muito importante a gente poder trazer as vozes das duas colegas que estão aqui, a Luciana, a Sheila, pessoas maravilhosas, que lutam muito, são jovens, são super inteligentes, lutam mesmo, estudam bastante, não dormem, não tem férias, não tem nada, porque o que é? Eles são o quê? Empáticos com nós, solidários, verdadeiros. E quando eles falam, ó, vai dar ou eu dou um jeito, eles fazem isso mesmo. Estamos aqui ocupando todos os espaços do governo. Nós, população de rua, que eu, quando cheguei aqui na fila do pão, perguntava, quem é essa hippie aí na fila do pão, meu? Que quer falar sobre arte e cultura, sobre a população em situação de rua. Então eu trago hoje, né, muito obrigada por elas fazerem parte também do CEUP Rua, né, que são do Fórum, que são várias organizações, várias pessoas, várias cabeças, várias pessoas integradas mesmo na luta pela população de rua em todos os escalões, né, que fazem parte do Fórum e fazem parte do CEUP Rua em Brasília, que é o novo comitê federal, né, porque é o que manda, né, vem de cima, né. Então é feito esse comitê com os direitos humanos para ter saídas, né, objetivos, leis que cumpram, né, tanto na zeladoria aqui que a gente convive e tudo, mas eu não vou me ficar falando 2 horas não. Obrigada por vocês duas estarem aqui, pô, sem palavras, né, vocês são meus amores mesmo, minha inspiração, porque muitas vezes eu estou pensando em desistir, tirar férias e pegar uma BR. Aí eu penso, não, ir para outro estado, outro país. Eu falo, não, tem muita gente aqui na rua, né? E tem essas pessoas maravilhosas que estão aí lutando pela gente e fazendo a gente ocupar esses espaços. Obrigada, viu? Gratidão pelo nome da Pop Rua, que eu acredito que eu falo por todos que não estão aqui. Aí Sheila, obrigada. Fala um pouco aí de você. Bom, agradeço o convite, né, para estar aqui hoje com você. É um imenso prazer estar aqui representando o Fórum, falando um pouco do nosso trabalho. E aí, para começar, eu vou me apresentar. Eu sou Sheila, sou formada em serviço social, trabalho no Centro Gaspar Garcia e estou na luta social desde que me entendo por gente, assim, comecei a refletir um pouco mais, né? Crescendo na periferia, sendo mulher negra nesse país, não tem como a gente estar distante de pelo menos ser provocada pelas questões sociais que sempre nos atravessam, né? Então, desde que na busca pelo ensino médio em outro território, nasci em São Miguel Paulista, num bairro do Jardim Helena bem distante. Então, fui tentando estudar, fui tentando trilhar outros caminhos diferentes da realidade ali do meu território. Fiz serviço social, muito impactada por um incidente familiar, onde eu tive a morte de uma criança na minha família, assim, né, aquelas balas achadas que atravessam as periferias da cidade. E, desde então, eu venho atuando com com segmentos muito específicos. Assim, eu trabalhei com pessoas que estavam no sistema prisional, trabalhei com
com pessoas em situação de rua e atuo até hoje dentro do Gaspar com pessoas em situação de rua e catadores. E aí o Gaspar compõe o fórum, né? É uma das organizações que compõe o fórum, e eu estou com a Luciana como suplente no Comitê Pop Rua. Ciamp Rua. Ciamp Rua. Vai lá, Luciana. Gratidão. Também é uma honra estar aqui nesse projeto com a Roseli, com quem eu tanto admiro. Bom, vou contar também muito brevemente, né? Eu sou nascida e criada em Jundiaí, uma cidade aqui do interior de São Paulo. Me mudei para São Paulo para estudar. Sou de uma família de classe trabalhadora também. Fazer faculdade era um sonho, fiz com muitas dificuldades, né? E sou formada em Direito, né? Entrei na faculdade de Direito pensando com aquela ideia, né, de que o direito é uma forma de justiça social, só que no decorrer da faculdade eu fui ficando decepcionada, porque eu vi o quanto era um curso elitizado. Durante a faculdade eu pensei em abandonar até em alguns momentos, porque eu não me sentia pertencente àquele espaço. Mas acho que teve a felicidade de eu ter tido a oportunidade de fazer estágio na Defensoria Pública, que é uma instituição que, como toda instituição, tem seus problemas, né? Mas é uma das poucas instituições mais próximas, de fato, da realidade brasileira, né? E lá foi lá que eu também fui trilhando o meu caminho próximo à rua, né? Nunca imaginei trabalhar com o pessoal de rua, mas foi onde me toquei e eu me senti mais chamada a trabalhar. E foi lá que daí, por conta que me inspirou a fazer tanto o meu mestrado e doutorado, que também foram na área de direitos humanos, né, falando sobre acesso à justiça para a população em situação de rua. Então, por uma feliz coincidência do destino, eu acho que eu estava no local certo, na hora certa, em que eu estava como advogada voluntária da Defensoria Pública da União, quando começou o atendimento lá da população em situação de rua no Chá do Padre. Isso no ano de 2011, 2014, mais ou menos, né? E de lá para cá não saí mais, né? Era um atendimento ainda muito precarizado, mas era o primeiro atendimento que tinha e que era de fato oferecido para a população em situação de rua. Aí a gente vê essa carência da importância de uma orientação jurídica, de uma perspectiva de educação em direitos, daquelas pessoas que têm os seus direitos mais violados, né? A busca de uma justiça rápida. E aí fui me envolvendo nos movimentos, acompanhando os movimentos sociais, né? Aí me aproximei muito do Fórum da cidade de São Paulo, né? Eu não represento nenhuma das associações que compõem o Fórum, mas sou independente, né? Uma pesquisadora independente que acompanha, né? Porque o Fórum é essa coalizão de pessoas também, né? E muito honrada, né? Porque o Fórum é esse espaço aí que existe desde a década de 90, em que também é uma coalizão independente, né? Não vinculada ao governo, com a ideia de acompanhar a efetivação das políticas públicas para a população em situação de rua, né? E aí, então, nós fomos muito honradas, né, que o Fórum, então, não tem uma gestão centralizada, hierarquizada, né, a gente se organiza de uma forma muito democrática e orgânica, e o Fórum se candidatou para compor o Ciamp Rua, né, que é esse comitê ligado ao governo federal, para monitoramento e acompanhamento da política nacional, né? E aí nós somos as representantes, então, do Fórum na tentativa de acompanhar e pensar daí na estrutura do Brasil todo, né? Porque a questão da população de rua não se concentra, apesar da concentração maior ser aqui na cidade de São Paulo, né? Ela é uma questão não só do Brasil, mas da América Latina e do mundo todo, né? Resultado desse capitalismo e esse neoliberalismo, né? De precarização das relações de trabalho, da especulação imobiliária, né? Então, é claro que é sempre um problema complexo, mas a gente pode falar um pouquinho mais. Mas, brevemente, então, essa é a trajetória e por isso que eu estou aqui com vocês. Muito obrigada. E é uma potência, né? A gente poder ter a liberdade de lutar por aquilo que a gente acredita, independente de partidos e tudo, né? É uma coisa maior, é uma luta maior, né? Pelo próximo mesmo. E eu gostaria de, em primeira conversa com vocês, né, nesse primeiro episódio, falar sobre a situação de rua mesmo, né, as pessoas, o número delas, né, o quanto aumenta
o quanto tem aumentado, né? Principalmente eu acho que dessa pandemia, né? Se vocês puderem falar alguma coisa, Luciana e depois a Sheila, eu agradeceria. Que eu tenho umas perguntinhas para fazer para vocês, para deixar vocês bem e saia justa. Bom, eu vou começar, a Sheila vai me complementando. Bom, primeiro que a gente nunca tem os dados efetivos, né? Quando a gente fala sempre de dados e informações da população de rua, sempre são números e informações que são difíceis, porque sequer a população em situação de rua é incluída no censo oficial. Eu acho que é importante a gente sempre bater nessa tecla, porque é um percurso que a gente tem feito, é uma luta, então isso é importante. Existem outros levantamentos feitos por instituições sérias, mas acho que é importante a gente continuar nessa bandeira de que a metodologia do levantamento nacional, do censo oficial, tem que incluir essas pessoas, né? Então, em termos do Brasil, hoje a gente está aí, então, pelos dados, CAD único, né? O Polos da Cidadania, FMG, né? Levanta aí, talvez no Brasil, aí, em torno de 200, 300 mil pessoas em situação de rua, muita gente, né? Isso é uma estimativa também, porque a gente acredita que isso seja um número maior, né? Até porque a gente tem que entender que o conceito de pessoa em situação de rua não é só aquela que está na calçada, mas são aquelas pessoas que estão na antessala da rua, né? É aquela pessoa que alugou um quartinho e está correndo o risco de ser despejado o tempo todo, são as pessoas que estão nas ocupações, são todas as pessoas que estão em moradias precárias, indignas, né? E por que esse número vem crescendo, né? E que eu acho que é importante a gente sempre mudar esse paradigma que sempre eu escuto muito sobre colocando a responsabilidade nas pessoas, né? E o problema nunca são pessoas. Eu acho que isso que é importante. O problema é o sistema como um todo. E, como eu disse, é um pouco essa redução da capacidade do Estado, sempre essa ideia de um Estado mínimo, né? A gente vê agora toda essa mobilização de privatização, né? E tornar tudo privado. Então, tudo que é privado exclui um grande número de pessoas. Isso é um movimento não só no Brasil, mas mundial. Acho que também essa relação aí das relações de trabalho, hoje cada vez mais as relações de trabalho são precarizadas, as pessoas têm cada vez menos direitos, e o salário está cada vez menor, né? As pessoas às vezes têm que ter 3, 4 trabalhos, várias jornadas para conseguir manter o mínimo, né? Tem a questão do acesso à terra no Brasil, que eu acho que é desde que a gente se conhece como Brasil, essa é uma questão principal e fundamental. A gente precisa não só da reforma agrária, mas uma política urbana que observe o estatuto da cidade, que a cidade cumpra a sua função social, o acesso à moradia digna. E quando a gente fala de moradia digna, não é só para a população de rua, não, é para todo mundo, porque ter acesso à casa é muito caro, né? E essa estrutura capitalista geral, né, o liberal, que movimentam as relações e que eu acho que está cada vez mais menos direitos, né, a desigualdade social, você vê o número dos bilionários, os ricos mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? Então, enquanto a gente não pensar essa estrutura complexa, o número de pessoas vai sempre aumentar e não é só uma responsabilidade do Estado, né? Eu acho que aí as empresas também têm a sua responsabilidade e como sociedade civil organizada, a gente tem que inclusive pensar nesses mecanismos de repasse, né? Seja a taxação de grandes fortunas, outras coisas, pensar em mecanismos para a gente fazer o dinheiro ser um pouco mais bem distribuído entre todas as pessoas, tá? E aí, só complementando um pouco a Luciana, acho que uma coisa importante de olhar para esse número de pessoas em situação de rua, né, é a gente pensar que a gente sabe que esses dados não representam a realidade, mas a gente pensar que dos dados que a gente tem, 70% são de pessoas negras, né? Então a gente está falando de Brasil, num país onde as pessoas negras foram sempre deixadas à margem da sociedade, né? E que tem aí que se reconfigurar dentro de toda essa falta de estrutura que a nossa sociedade impõe. Então a gente tem esse processo, né, que a Luciana fala, né, do capitalismo, desse sistema excludente, e a gente tem que atrelar isso sempre a uma questão racial, né? Porque a gente olhar para a rua e entender que 70% delas são de pessoas negras, eu acho que isso é um dado significativo que a gente não pode esquecer, né? Porque a gente não tem no país ainda políticas que efetivamente olhem para a questão racial. E eu acredito que
a contagem do Pop Rua é tão fundamental, porque eu trabalhei no censo e foi uma vergonha. É absurdo, né, como a gente vive em dois mundos, né? Esse do governo aí que vende, né, diariamente ao acolhimento, a moradia, agora que vai sair várias moradias, né, por causa de eleição e voto. E a gente vê sempre aquela coisa, no meu quintal não, né? Que está se expandindo cada vez mais, né? No meu quintal eu não quero Pop Rua, né? E isso é um absurdo, né? Aí mais uma perguntinha, né? Aumentou, como você avaliam isso, né? E eu queria que vocês me explicassem o que é o CIAMP Rua, né? Porque muita pessoal da rua aí não sabe. E esse programa eu acho que vai ser um parâmetro, né, da gente poder explicar o que é ser Pop Rua, como lutar, o que tem sendo feito aí, né? O que encontrar e aonde correr, né? Todo dia a gente vive para onde a gente vai que a bala não pega, né? Por favor. Acho que antes de falar até do CIAMP Rua, acho que é importante a gente falar dos espaços de democracia participativa que a gente tem, né? A gente às vezes fala muito da democracia e a representação por meio do voto, mas esses espaços, né, dos conselhos deliberativos, eu acho que são importantes, né? Então, o CIAMP Rua ele é específico, eu já vou explicar um pouquinho mais para a população de rua, pensando na política, né? Mas eu acho que é importante convidar todas as pessoas a participar dos conselhos em geral, né? A cidade tem o seu conselho, existe o conselho de segurança, né? Tem o conselho da assistência social, o conselho da saúde, né? E isso foi uma conquista da sociedade civil, né? Com o processo que a gente chama lá do processo de redemocratização, que é uma forma da gente construir as políticas públicas, ou seja, aquilo que a gente quer como serviço público que a gente quer para a nossa sociedade em geral, num espaço em que sejam ocupados por pessoas da sociedade civil e por governo, né? Isso não é tão simples, né? Porque o governo vai representar uma perspectiva e a sociedade civil tem essa função de fazer a pressão para que os direitos sejam efetivados, né? Quando a gente fala de direitos serem efetivados, a gente requer dinheiro público, orçamento público, né? E governo costumeiramente vai falar que nunca tem dinheiro suficiente, principalmente para programas sociais. 3 em 3 meses, né? Então, é um espaço que eu acho que é importante cada vez mais as pessoas conhecerem, né, participarem, ocuparem, e tirarem essa ideia de que é um espaço em que existe o bem e o mal, né? Também vai ter pessoas da sociedade civil que vão estar pensando só nos seus únicos interesses, né? Mas a ideia ali é de uma construção coletiva. E o CIAMP Rua é uma conquista muito importante, inclusive da rua, né? Que foi previsto pelo o decreto 7.053, no ano de 2009. É um decreto antigo, mas muito importante, que foi feito para a construção de uma política nacional para a população em situação de rua, né, que traz essa ideia de que a política para a população de rua vai além da assistência social, né, trazendo uma perspectiva de moradia, saúde, trabalho, educação, lazer, né. E o CIAMP ele foi criado, né, hoje ele é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, né, e tem essa representação, né, de membros do governo e membros da sociedade civil, né. Desde 2009 para cá teve mobilizações, né, ele nasceu muito forte, só que depois, no período do governo entre Temer e Bolsonaro, ele foi esvaziado, então a sociedade civil não participava, e era só governo, o que é muito desvantajoso, né, porque daí você não tem a população ali participando e tentando construir uma política de fato alinhada à realidade da sociedade brasileira. Mas agora, com o Lula voltando ao poder, né, então ele foi reconfigurado, né, agora a gente tem 5 representantes dos movimentos sociais, mas também 5 representantes, 4, aliás, né, 4 representantes de entidades da organização da sociedade civil, que são entidades que já têm um histórico de luta, né, de ativismo, de militância junto à população em situação de rua, né. E nós representamos o Fórum,
que foi uma dessas entidades eleitas, né? Então, o CIAMP também, tanto os movimentos sociais, a sociedade civil, ela é por meio de uma eleição, né? Então, as pessoas se candidatam, né? As entidades se candidatam a uma votação e nós fomos eleitos, né? Os integrantes dos ministérios são indicados pelo governo, né? E a gente se organiza em reuniões mensais para tentar acompanhar e implementar a política nacional para a população em situação de rua. Em Brasília, né? Tudo em Brasília. Tudo em Brasília, né? Inclusive, até falando sobre o comitê, né? O quanto é difícil. Esse ano nós vamos ter eleição no comitê de São Paulo, né? No comitê Pop Rua. E também é tão importante nessa participação, né, de governo e a sociedade civil juntas, né? Espero que a gente consiga resolver logo isso para ter uma campanha muito legal e dar continuidade, né, aos comitês, porque esse comitê, esse Up Rua já existiu, aí teve aquele retrocesso, né, do nosso presidente Bizarro, eu acho que ele é o maior do mundo, né, até hoje. E agora a gente está conseguindo andar, né? Sheila, por favor. Não, eu acho que isso que você fala, Roseli, é importante, porque assim, tem uma luta, né, para conseguir que tenha os comitês municipais, né, e a gente sabe que não é todos os municípios que aderiram à política da Pop Rua, que tem o comitê funcionando, né, e isso é fundamental para que a gente consiga, no mínimo, construir e dialogar, né. Acho que essa é uma questão bastante importante que você fala. E, por exemplo, diferente, eu acho que do comitê municipal, no comitê nacional a gente vai ter a organização do comitê, ela é também pela sociedade civil, né? Então a representação, um período é do governo e o outro período é da sociedade civil. E a gente sabe o quanto é difícil conseguir que isso aconteça, né? Vai acontecer. E a gente espera que sim. Seja de exemplo a todos os comitês, né? Inclusive, sem me cortar vocês, o CIAMP Rua também ele vai se dar uma expandida, não vai ficar só em Brasília, vai? Vai correr, eu acho que o Brasil todo, assim, de montar, né, seus comitês, Sim. CIAMP Rua. A Luciana tinha falado das nossas reuniões mensais, então a gente tem uma reunião ordinária mensal que com um calendário, né, que tem reuniões que acontecem em Brasília e tem reuniões que a gente vai em alguns territórios, né? Então a gente vai ver, a reunião ordinária acontece num território onde a gente vai ver como está aquela realidade, se já teve a implantação da política, e aí a reunião passada foi em Florianópolis, né? E a próxima vai ser em Cuiabá. Né? A gente teve uma em Brasília e a próxima vai ser em Cuiabá. Então, a gente tem uma previsão de percorrer aí algumas regiões para estar monitorando a política. E, fora isso, a nossa organização também se dá por comissões e grupos de trabalho, né? Então, fora essas reuniões mensais, a gente está o tempo inteiro se organizando em comissões e grupos de trabalho, onde a gente vai ali tentando fazer o monitoramento da política e tocar as pautas principais, né? E, eventualmente, quando necessário, a gente faz as reuniões extraordinárias também. E pelo que eu tenho acompanhado também o CIAMP Rua e tudo, é muito legal os GTs, né? Que eu acho que é bem... Porque não dá para a gente falar de uma pauta sem acrescentar todas, né? Ainda mais nesse período de tantas... como se fala? Em abusos, né? Aos nossos direitos fundamentais, né? De vida. Agora, eu gostaria também de falar o que é o Lula, né? Nesse governo, representado pelo plano de rua visível. O que ele propõe? O que é esse plano visíveis da rua? O que vem para nós, né, disso? O que a gente tem que monitorar também, e ir atrás, e participar, e se mostrar, né, inteirados nessas políticas que dê certo, né? Bom, tem uma parte do plano, né, que ele surge em função de uma decisão, né, de uma DPF, né, que eu vou deixar a Luciana falar um pouco mais dessa parte jurídica, que é a DPF 976 da Pop Rua, em que teve uma determinação que foi bastante importante para a população em situação de rua, porque ali se avaliou o estado de coisas inconstitucionais, que é, na verdade, a situação de rua, né? Se a gente for pensar, a situação de rua é um estado de coisas inconstitucionais, onde o ministro Alexandre de Moraes, ele proferiu uma decisão que foi extremamente importante, dando um prazo de 90 dias, né, para a gente construir um plano aí de ação para olhar essas questões da Pop Rua.
Ela falou que eu ia explicar, ela já explicou. Detalhes. Não, acho que a Sheila já colocou bem, né? Esse plano, ele não vem substituir a política. Acho que isso é sempre importante, a gente bate bastante isso lá no CIAMP, né? Ele não vem substituir a política nacional prevista no decreto 7.053. Isso é super importante, né? Mas o plano Ruas Visíveis é essa resposta imediata que o governo, né? Governo federal deu a essa decisão, né? Até porque não estava previsto se ia ter, porque um ministro do STF, né, ou qualquer juiz também, quando decide uma liminar e fala cumpra-se, pode colocar um prazo e pode colocar inclusive multa, né? No caso da decisão do ministro Alexandre de Moraes não havia multa, né? Mas colocou que era importante estados, municípios e governo federal se manifestar, né? E aí na decisão tinha assim, governo federal, dentro das suas competências, se manifesta em relação a isso, né? E aí então foi um plano, ele é muito importante, mas ele foi feito também nesse prazo apertado, né? Então é importante a gente ver que ele trouxe algumas respostas, mas não é um plano completo, né? Ele tem aí, que ele fala 7 eixos de atuação, né? Tem uma previsão orçamentária significativa, né? Mas a nossa função é, inclusive, agora verificar, assim, como esse plano vai se dar na prática, né? Como que vai ser tudo que tem que ser aperfeiçoado, que tem alguns eixos que nós consideramos prioritários, como a questão da moradia, né? E que ela tem que ser como o carro-chefe da política como um todo, né? Que a questão envolvendo assistência também é importante, enfim. Então, agora, a nossa função, até por isso que nós, lá no CIAMP, como é um plano muito complexo, a gente se organizou em grupos de trabalho, em comissões, que agora cada comissão pegou um pedacinho desse plano, né, e junto aos ministérios também, porque é governo que vai ter que dar as respostas para que isso seja implementado, né. O que a gente tem acompanhado na prática é que a maior parte desse plano está se estruturando por meio de editais, né, então abre-se edital para daí contratar empresas, né, ou fazer parcerias com governos locais, projetos, né, que ainda é incipiente, né, porque, como a gente falou, é uma questão assim, extremamente complexa que passa por diversas áreas, né? Mas acho que é um bom começo e a gente precisa até reconhecer. Até porque a maior parte dos municípios e estados que também deveriam responder a essa decisão do Alexandre de Moraes não responderam. Inclusive a cidade de São Paulo, que é a cidade com a maior concentração de população de rua, não deu nenhuma justificativa sobre o que tinha que fazer em relação ao plano, em especial nas ações de zeladoria, né, que é o ponto, talvez, um dos mais sensíveis aqui e críticos da cidade de São Paulo, que a gente sabe da violência que existe na execução de um serviço de limpeza pública e que afeta a população em situação de rua, né? Então, existem muitas críticas e eu acho que é esse o nosso papel de sociedade civil, de apontar o que precisa ser aperfeiçoado num plano, mas minimamente o governo se colocou à disposição ali de pensar uma forma de dar um pontapé inicial, tá? Então, isso acho que é importante a gente considerar e também cobrar, né, que os estados e os municípios sigam a mesma linha, né, e apresentem as propostas do que eles deveriam fazer para evitar essa condição que vai ficando cada vez mais grave, né, evitar, tanto é que o Alexandre de Moraes ele colocou isso, né, era importante considerar meios de se evitar que as pessoas cheguem à situação de rua, meios para que a vida nas ruas seja minimamente mais dignas e humanas, né? Não é que é perfeito, mas o que a gente fala é, por exemplo, acesso à água, acesso ao bebedouro, a questão da zeladoria não ser truculenta, acesso ao direito à posse. Hoje para a rua, né? Exatamente. E a terceira parte que o Alexandre de Moraes tinha colocado era que governos indicassem efetiva saída das ruas, né? Que a gente não vê outro caminho que não seja a moradia, né? Que é esse o nosso principal papel aqui, de sempre lembrar que a moradia tem que ser o eixo condutor de toda a política e estruturante no tocante à política para a população em situação de rua. E aonde vocês veem que poderia ser mais investido, mais financeiro, onde que eu acho que pega mesmo, além da moradia, né? Com a moradia mesmo, porque é bem bizarro, né? Aquele que não tem zero, não tem nada, ele é o mais fragilizado a ter acesso, a ter uma moradia, né? E a gente é submetido a lugares que, dá medo qualquer pessoa de passar uma noite, né?
imagina viver, né? Eu acho que a gente tem uma questão que ela é complexa, né? Porque a gente tem a certeza de que moradia, né? Moradia é a prioridade. Ela tem que ser central para o atendimento da Pop Rua. Mas ela tem que ser articulada, né? A moradia articulada com outras propostas. Então, além do plano Ruas Visíveis, a gente teve, em janeiro, a aprovação da Lei de Trabalho Digno para a População em Situação de Rua, que é extremamente importante, né? A gente tem a lei, mas a gente ainda não tem um decreto que institui a Lei de Trabalho Digno. Então, olhar condições, né, de inserir a população em situação de rua no trabalho, né, na geração de renda, tendo incubadoras sociais, pensando na construção, né, que prevê na lei de um CAT-Rua, de cooperativas, enfim, criar toda uma estrutura de qualificação profissional e elevação de escolaridade. A lei prevê diversos eixos que são extremamente importantes. E eu acho que uma das questões centrais, né, quando a gente está falando de estado de coisas inconstitucionais, é que muitas vezes a gente fala da população de rua como invisível, mas a gente está falando de um estado de desumanização, né? Então, quando a gente vai pensar hoje, né, as pessoas que estão na rua, a gente tem que olhar que tem diversas questões. São pessoas que têm que ter acesso à cultura, têm que ter acesso à educação, né? São diversos aspectos humanos necessários para a pessoa se estabelecer. Aquilo que quem está, né, como a Luciana falou, nas ocupações, moradias precárias, não está tendo acesso, que vai agravando a tal ponto de que a pessoa viva em situação de rua. E a gente não está falando de uma população que não tem nenhum acesso à renda. A gente está falando de uma classe trabalhadora, a gente está falando de pessoas que fazem coisas para gerar renda, mas que essa renda hoje ela é insuficiente para viver, por exemplo, numa cidade como a cidade de São Paulo, que é extremamente cara, né? Se você vai morar em qualquer canto dessa cidade, você sabe que você vai ter um gasto com aluguel, você vai ter um gasto de deslocamento, se você mora no extremo, se você mora na região central, você vai ter um custo diferente do metro quadrado de terra para morar naquela região, né? Então você vai ter ali, às vezes, pessoas que vão estar morando num quarto de cortiço e que vai estar pagando cerca de R$ 900 de aluguel, né? Então, a gente pensar nessa complexidade de situações e pensar um plano para atender essas diversas demandas, né, que a gente foi ali encontrando, tem na nossa sociedade, é bastante difícil. Então, a gente se organiza, né, para tentar minimamente dar conta de algumas coisas por esses grupos de trabalho. Eu, por exemplo, estou no grupo de trabalho e renda, né, no GT de Trabalho e Renda, onde a gente tem tentado provocar o Ministério de Trabalho, chamar os outros ministérios, que, por exemplo, o MEC precisa entender que a população em situação de rua é um público do Ministério da Educação e que ele precisa sentar com a gente, dialogar, pensar em como construir formas de acesso à educação, entender as crianças, né, e adolescentes em situação de rua, como é que vai chegar nessas crianças, qual é a linguagem, né, a cultura, né, que a gente tem visto nas reuniões do CIAMP, eles estão envolvidos, então estão interessados. Então, a gente tem muitos ministérios que estão interessados, às vezes mesmo sem conhecer tanto, mas estão interessados em sentar com a gente, dialogar e construir propostas. Mas a gente tem esse desafio imenso, né? Eu vejo assim também dentro do CIAMP, que hoje olhar para a política e ter esse trabalho lá dentro tem diversos atravessamentos, porque é o decreto 7.053, é a Política Nacional de Trabalho e Renda, né? A gente teve agora o decreto da moradia. Então, a gente tem diversos elementos ali jurídicos, né, diversas leis que a gente precisa entender como é que a gente vai implementar isso na realidade tão diversa desse Brasil, né? Primeira coisa, vocês me desculpam, mas eu vou ter que falar, né? Eu acho que o nosso governo tem que ser humano, fundamental. Não higienista, que a gente vive num mundo paralelo, porque São Paulo já tem um projeto assim de urbanismo, de cidade, de investimento, de construtoras, porque nessa pandemia a única coisa que não parou foi a construção. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco na sustentabilidade, porque o próprio SMARES, o quanto o custo de cada um que está abrigado, que não tenha para quase ninguém, não cabe o que está na rua, dentro desses abrigos, dessas vilas e nada, que seria mais barato pagar para cada indivíduo, cada pessoa, para ela poder alugar um lugar e morar.
porque a gente é submetido a morar nos piores lugares até, nos bons para servir de vitrine, de voto, entendeu? Enquanto é mais viável investir do ser humano, naquela pessoa que vai poder ter o seu trabalho e não só limpar a praça, entendeu? Tem que ter cultura, tem que ter formação. Nas pessoas que estão trabalhando com a gente tem que ser formado de 24 horas com a Pop Rua, saber o que é a vivência de uma pessoa traumatizada hoje estando na rua, aquela pessoa que está na sua casa, mas não tem o que comer, mas tem um teto, e tá, a qualquer momento pode ser posto na rua, porque eu estou vendo aí as integrações de posse aí, vindo a todo vapor, porque o nosso governador vai pôr o castelinho dele aqui no centro da cidade. Então é um desmonte. A gente está sitiado. A violência é 24 por 24. Nós estamos sendo torturados 24 horas por dia. E o governo tem que ver isso, meu. E a gente tem que lutar justamente isso, por ter essas pessoas, ocupar esses espaços. Só tenho a gratidão a todos, a esse espaço que eu estou hoje, que é a Rede Rua, o estúdio maravilhoso. Gratidão a eles que estão aqui atrás das câmeras, Alderô, o Rinaldo, eu sempre esqueço o nome, mas é a idade, eu tenho que andar com uma bússola e tudo, né? A Sheila, a Luciana, meu, gratidão, né? A Vanessa Labigalini, né, que é do Relacionais, que também vai entrar nesse comitê também, né, que é uma pessoa maravilhosa, inclusiva, faz o trabalho que o governo devia estar fazendo, de levar água, banho, escuta, é o que a gente faz diariamente, né, com a população de rua. Isso é tão importante, né, a gente poder abrir uma porta. Eu acho que eu, quando era hippie, eu até vou me alongar um pouquinho. Eu, quando era hippie, eu não sabia que eu era pop rua, porque eu dormia em hotel, tinha meu dinheiro para me comer, para me dormir, para me viajar. Então, eu não achava. Eu era uma pessoa normal, comum, só livre, sabe? Aí, quando eu tive que parar, porque por causa da minha filha, que era pequena ainda, né? Quer dizer, pequena não, né? Mas minha filha, eu acho que nunca mereceu ficar na rua. Eu acho que a gente não merece estar na rua como ser humano, porque é muitas violações. Aí eu conheci, eu estava naquela situação, né, de ou pago para comer ou pago para dormir. Aí eu fui conhecer esse sistema de governo que é acolhimento. Meu, é uma barra, porque a gente às vezes é submetido a dormir num quarto que você não sabe quem é o maluco que está dormindo do lado, ou não é maluco, ou aquele que está cuidando de você, entendeu? E é muito louco, você não tem privacidade. E quando você tem um espaço seu, Vila Reencontro não é o paraíso, mas é uma nova leitura, né? Eu acho que de acolhimento, de individualidade, porque não deveria ter acolhimento para 1000 pessoas, não. É para cada ser humano, entendeu? O idoso, a pessoa que não consegue viver com ninguém, mas está aí na rua, sabe? Todas as pessoas, todos os seres humanos, porque é uma forma da gente poder se construir, né, meninas? Eu acho que o primeiro passo, meu, é você poder se jogar seu corpo e não ter medo, né, de olhar, né? Bom, mas isso a gente vai ter muito papo ainda, muito diálogo ainda para ter com vocês. Eu queria que vocês dessem um final aí pra gente. Meu, gratidão mesmo. Conseguimos. Pode falar. Luciana. O cenário total que a gente tem é um cenário que eu sei que quem está na luta às vezes desanima. Então, acho que 2 palavras que eu acho que são importantes a gente tem que se organizar coletivamente, porque sozinho ninguém consegue, né? E nessa estrutura a gente sempre está valorizando o individual sozinho não é nada. Né? A gente tem que sempre estar numa rede de apoio, organizado, seja nos coletivos, nos fóruns, né? Às vezes a gente sabe que nem tudo aquilo que a gente quer a gente consegue avançar, mas é importante a gente insistir. E outra coisa que eu acho que é importante é a gente se envolver politicamente, né? Porque essa ideia da gente achar que a política não é para mim, isso é uma ideia de uma determinada classe social que quer com que a gente se conforme, né? E se a gente não ocupa esses espaços, pelo menos para colocar nossas ideias, alguém vai tomar a decisão para a gente.
Então, eu sei que às vezes é frustrante, às vezes é difícil, às vezes a gente está em espaços em que as decisões não são exatamente aquilo que a gente quer, né? Os direitos, eles não são, nada cai do céu, né? Tudo que a gente tem hoje, né? Direitos a gente vê, né? Foi o movimento negro que conseguiu uma série de conquistas, foi o movimento de mulheres, foi o movimento de moradia, foi o movimento sem terra, então, assim, o pouco que a gente tem, que eu acho que a gente tem muito a avançar, inclusive como nação, foi por conta das mobilizações sociais, né? Então, agora a gente tem até, inclusive, essa ideia de continuar, porque eu sei que talvez a minha geração não vai gozar de todos esses direitos pelos quais eu estou lutando, mas a gente tem que pensar nas novas gerações e o que a gente quer deixar de legado para as novas gerações e ter essa relação também de aprender com aqueles que passaram antes de nós e a gente ensinar para aqueles que vêm aí no futuro. Bom, eu sempre fui trabalhadora, né, da ponta, e eu carrego comigo uma preocupação muito grande, né, Roseli? Como é que a gente transforma os nossos espaços de trabalho, né? Porque eu acho que o espaço de trabalho ele tem que ser um local, e ele é um local de formação para nós trabalhadores e também para as pessoas que a gente atende. Então, assim, eu fico pensando como é que as pessoas que são atendidas nos locais, junto com os trabalhadores, porque para a gente ir para a luta precisa de um movimento, né? Precisa da gente entender um pouco a situação. Não dá para as pessoas continuarem pensando que elas estão em situação de rua, como diz as pesquisas, o Censo de São Paulo, se a gente pegar, porque ela tem um conflito familiar, né? A gente vê que a pessoa ela entra no serviço com essa ideia, ela entra se culpando individualmente por uma responsabilidade que é maior. Então, a minha mensagem, né, o que eu fico pensando aqui em termos de final de reflexão do que seria o meu desejo, é que a gente pudesse conseguir ampliar espaços, né, de formação de diversas maneiras, levar cultura para os territórios, poder sentar, conversar com as pessoas, para a gente levar essas informações de diversas formas que a gente tem obtido nos espaços que a gente está de luta e de participação, mas a gente também levar para a calçada, levar para a rua, para que as pessoas tenham acesso e elas consigam enxergar a realidade delas e conseguir também vir para a luta com a gente, né? Porque eu sinto, toda vez que eu vou para um atendimento, que as pessoas estão muito cansadas, né? Estão muito desiludidas, sem acreditar, e como é que a gente modifica isso, né? Que as pessoas precisam de esperança para viver também, né? Essa falta de esperança que está, às vezes, no trabalhador que está ali trabalhando cansado, ganhando o mínimo, a pessoa sendo mal atendida nos espaços que foram construídos para ela de convivência, um espaço de convivência que promove mais isolamento do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que a gente tem inúmeros desafios, mas eu acho que a gente tem possibilidades, né, dos lugares que a gente está e como é que a gente vai tentando fazer isso para a gente conseguir participar, transformar politicamente. Obrigada, sem palavras. Aí, encerrando, né? Nosso primeiro episódio. E fique atento que logo vai sair o novo. Vamos ver quem é que a gente vai trazer. Eu acho que vai ser surpresa também, vai ser potente também. E gratidão mesmo, porque vocês são um exemplo pra gente, Obrigada mesmo. Dá um abraço! Eu também. Eu falo muito, né? Já quero falar outra coisa.